Bom, o Atlético demitiu não sei quantas pessoas com salários altos e tal. Você tem que demitir quem não produz. Não é quem tem, fulano tem um salário alto, mas produz. Produz. Então tem que continuar. É quem não produz é que você precisa demitir. Quem fica ali de oba-oba, não faz porra nenhuma, mamando no clube, etc. É esses aí que você tem que livrar. Outra coisa que eu vou dizer. Não adianta nada você demitir 200 funcionários do clube que tem salários altos, mas contratar o Bueno. Não adianta nada. Aí eu vou voltar à história do critério. Qual foi o critério adotado para trazer o Bueno? Eu fico pensando na mesa de negociação quando os caras dizem, Everton, mas de novo essa história? Não, estou só discutindo ou refletindo sobre essa questão. Mandamos 200 funcionários embora que tinham salários acima do teto. Mas não adianta, aí vai lá e traz o Bueno. Traz aquela baciada de jogadores na época do Alexandre Galo aí, os erros cometidos com outros diretores, Rui Costa, etc. Não dá. Outra coisa, a dívida aumentou. Colocaram a culpa na pandemia, no câmbio, uma coisa ligada à outra, pandemia, no câmbio. Mas e a meia-culpa? Ninguém vai fazer? Fala, não prometeram austeridade? O presidente que prometeu não está aí mais. Mas não prometeram austeridade? A dívida aumentou de um ano para cá. Quanto tempo tem que o Sérgio Coelho está lá? Esse ano, 4 meses. Então, cadê a austeridade? Eu quero ver quem prometeu austeridade, o espaço está aberto aqui. Chegar agora e dizer, não, aumentou, mas não temos nada com isso, não. Mas por que você não tem? Explica para nós aí. Se ela aumentou em um ano e o presidente atual está lá tem poucos meses, então precisamos de uma explicação. Agora, aquela passadinha de pano, não pode faltar, né? Precisa dar uma passadinha de pano também. Eu continuo com uma coisa na minha cabeça sobre esse fato de os Menin, principalmente, colocarem dinheiro no Atlético. Ninguém coloca dinheiro numa instituição que não tem condição de você ter a mínima garantia. Se eles estão colocando dinheiro é porque eles têm garantia para isso. O estádio vai fazer o Atlético, eu imagino, e aí são projeções que eu tratei com uma pessoa do Atlético agora, recentemente, um assunto totalmente fora desse evento de hoje. Ele me disse, Everton, esse tipo de projeção aqui, a gente se apega a ela também com base no que aconteceu contra os clubes. Palmeiras é um deles e tal. Então a projeção é que o Atlético com o estádio tem um faturamento maior, etc. E essa dívida caia. Mas não vai cair se continuarem contratando e fazendo esse monte de bobagens que estão fazendo. Critério nas análises antes de fechar o negócio, porque os erros cometidos em contratações também têm um peso muito grande para o crescimento dessa dívida. O Atlético tem patrimônio, ninguém coloca dinheiro em instituição que está arrebentada no cadafalso. Se os Menin colocaram dinheiro ali, porque eles sabem que tem garantias. Qualquer clube, aqui tem gente que não gosta que eu diga isso não, qualquer clube pegaria 400 milhões sem juros e sem data para pagar. Ponto final. Se o Atlético oferece garantias, eles botaram dinheiro. Essa dívida pode reduzir a partir desse evento de hoje, né? Precisamos cortar custos, mas não dá para cortar custos trazendo o Hulk, para início de conversa. Então, vai cortar custo? Daqui um ano a gente vai chegar aqui novamente, a gente vai pegar esse material que o Luciano rodou agora e a gente vai fazer um comparativo para ver se a coisa está equilibrada, piorou, melhorou, e aí nós vamos fazer uma avaliação lá na frente. Então não adianta, gente, cortar, mandar embora, cortar custo, etc., aumentar o patrimônio e tal, se continuar contratando sem critério e metendo dinheiro pelo ralo, um dinheiro que não pertence a vossas excelências, dinheiro que pertence ao clube e, de certa forma, indiretamente, a torcida que é seu maior patrimônio. Gostaria de ouvir, que você está olhando para mim atentamente. Ou eu estou falando muita bobagem, ou você está de acordo com boa parte do que eu falei. Boa tarde, você cortou o cabelo, ficou legal, está mais jovem. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Boa tarde a quem está em casa. Eu gostei muito da parte que você começou defendendo os altos salários, com medo de perder o seu cargo na Band por conta do seu salário, que é astronômico, e todo mundo sabe disso. Mas é lógico, é estratégia. Mas produz o suficiente para pagar, sem dúvida. Sério mesmo, você acha? Eu acho. Pô, legal, Até obrigado. sobra para a Band, com certeza. Obrigado. Ô Everton, Nossa senhora, eu acho que tem alguns aspectos que
que são importantes. Primeiro, eu acho muito legal a iniciativa de se abrir esse tipo de informação, né? Embora eu não assisti, tá? Eu acompanhei só os relatos dos colegas. O Atlético acabou de disponibilizar, inclusive, no YouTube. Pretendo assistir à tarde, porque eu acho importante. Mas pelo que eu vi, não tem muito dado, assim. Foi mais algo de explicar algumas situações e projetar muito a questão do futuro, né? Mas eu acho importante que os clubes se abram para esse tipo para passar todas as informações detalhadas, quanto deve, para quem deve, o que pretende fazer para pagar e tudo mais. Mas a rigor, assim, são situações que a gente já ouviu, né? Quantas vezes a gente ouviu o Sérgio Sete Câmara falar em vamos aproveitar mais a base, vamos cortar custos, vamos austeridade, vamos cuidar da dívida. E outros diversos presidentes falaram o mesmo e, a rigor, quando chegava o balanço do ano seguinte, a gente via que a prática não é bem assim. E mesmo esse grupo, né, que está gerindo o Atlético desde o ano passado, com ele houve um aumento aí de 400 milhões de reais, mais de 400 milhões de reais na dívida. Então, assim, é muito preocupante, Everton, porque muitas vezes os clubes colocam ali alguns dados, algumas coisas, né? Você falou da questão da produtividade. O Atlético demitiu no ano passado, na pandemia, aí, 200 e poucos funcionários, agora não me lembro aqui de cabeça o número, e segundo a diretoria hoje, gerou uma economia aí de R$1 milhão por mês, essas demissões. Vamos colocar que se foi em maio, abril para maio, 7 meses, 7 milhões de reais de economia. O Atlético, no início desse ano, comprou o Johan por mais ou menos esse valor, um jogador que já não está praticamente sendo utilizado, que tem jogado muito pouco já nessa temporada. O valor do salário do Hulk é o mesmo valor desses 200 e tantos funcionários, talvez, que foram mandados embora. Então, assim, não adianta nada cortar em um monte de área, que é muito supérflua no todo do futebol, se você não gerir bem o futebol. Não adianta, eu falei muito já isso aqui a respeito do Cruzeiro. Vai alugar a sede, vai fazer não sei o quê, vai fazer não sei o quê. Aí você olha no final, economizou R$30 mil. Aí, no futebol, contrata um jogador que não vai jogar com um salário de 60. Não adianta nada. A gestão do futebol ela é fundamental para conseguir reduzir de fato as dívidas, para conseguir melhorar de fato a situação do clube. E, convenhamos, o caminho que o Atlético vai fazendo até aqui é bem contrário, né? Tanto que as dívidas estão aumentando brutalmente. Umas contas que eu acho muito perigosas, né? O Atlético tem usado muito a questão de colocar aí o valor do elenco, né, como algo importante. O elenco nosso foi muito valorizado, hoje vale 650 milhões de reais, que é algo extremamente duvidoso, né? Porque não tem liquidez nenhuma. Não existe hoje o Atlético colocar o elenco dele à venda, vender todo mundo, pegar 650 milhões de reais e pagar a dívida. Não existe isso. Tem um monte de jogador que certamente tem um valor aí de mercado que a gente pode colocar hoje, como o Hulk, por exemplo, que chegou agora, dentro do valor do elenco do Atlético, ele tem um valor dele ali. Mas vai conseguir vender o Hulk? Não vai. Ninguém vai comprar o Hulk do Atlético. Então tem muitos fatores que são muito perigosos, que são muito complicados. Eu ainda estou muito curioso para ver o balanço, né? Eu achei que o Atlético ia apresentar números do balanço nessa reunião e não apresentou praticamente nenhum, só números mais gerais. O balanço, mesmo. Né, daqui a alguns dias, né? O balanço tem que ser publicado até o final de maio, né? E eu estou muito curioso para ver exatamente a questão de como que foi colocado dentro do balanço essa questão desse endividamento, das dívidas que foram feitas com os meninos, com o Ricardo Guimarães e tudo mais. Mas, enfim, a situação é muito preocupante, muito preocupante. Falou-se muito nos últimos anos, né, do Atlético estar tranquilo com relação à dívida por conta do patrimônio, mas agora bateu no pescoço, né? Patrimônio de 1 bilhão e 300 e uma dívida de 1 bilhão e 200. Então, a situação ela é muito delicada e se o futebol do Atlético não for muito bem gerido nos próximos anos, essa bolha tende a estourar como estourou em outros clubes aí recentemente. E sabe uma coisa também que foi falada e destacada pelo Luciano Dias, e o Gris disse ali também agora, a questão de usar jogadores da base. Todos os presidentes falam sobre isso. No evento como o de hoje, o Paulo Braz falou sobre isso também. Não é a área dele, mas ele destacou. É uma forma de você conseguir, através dos seus ativos, faturar e reduzir esse déficit aí, ou o tamanho dessa dívida. O que acontece é o seguinte, o Kaique do Fluminense foi vendido ao Manchester City por 10 milhões de euros e mais uns percentuais aí que vão depender de desempenho e tal. 10 milhões de euros. Mais de 65 milhões de reais. 80%. Sabe por quê? 80% dele.
Sabe por que o Kaique foi vendido? Porque joga. Porque ano passado ninguém sabia quem era o Kaique, pelo menos da mídia em geral. Talvez quem cubra o Fluminense, talvez tivesse informação sobre ele. Porque ele joga. Mas ele joga porque tudo foi planejado? Por vezes não. A maioria das vezes joga por necessidade, dali descobre uma grande peça. Aconteceu no Cruzeiro agora com o Everton. O Matheus Pereira é uma outra boa peça que foi por necessidade. Então o Kaique lá no Fluminense, eu não sei se houve um planejamento para lançar agora e o menino já explodir. 10 milhões de euros. Eu acho pouco. Porque um moleque com a mesma qualidade, lá na Europa ele é vendido por muito mais. Mas aqui os caras vêm, sabe que aqui o clube está com o Pires na mão, oferece uma micharia e leva. Teve uma época que o Milan expôs um teto máximo para contratar jogador no Brasil. No Brasil nós não pagamos mais, que eu acho que era 8 milhões de euros, sei lá, ou de dólares, eu não me lembro bem. Então aqui, como a situação dos clubes é uma situação complicada, aí vem cá e paga o que quer e leva. Sabe por que o Savinho não custa mais? Eu respeito quem acha que o Savinho não tem essa bola toda. Eu acho que tem bola, porque joga pouco. Sabe por que joga pouco? Porque é pressão para cima do treinador. Sabe a tal bola de segurança? Falei isso com o CJ hoje. Tem aquela bola de segurança? Pois é. Nesse caso, é o jogador de confiança, é o jogador de segurança do treinador. Tá balançando, pressão, ele não põe o Savinho, ele põe o Hulk. Ele põe o Savarino, que já está mais rodado, mas ele não põe o da base. Entendeu? Então, lá joga. Aqui entra de vez em quando. Não consegue promover desse jeito. O Léo Gomide, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos a quem está em casa nos tá feliz, Gomide? Acompanhando. Um ótimo final de semana aí a todos com muita saúde. O comércio está flexibilizado, mas o mundo não acaba amanhã. Dá para sair de casa um de cada vez, né? Para evitar aglomeração. Só para o necessário, né? Só para o necessário. Só para o necessário. Eu gostaria de saber a sua opinião Estou feliz. Sobre esse... Eu te respondo também. Sobre esse Galo Business Day, você que fala fluentemente o inglês, gostaria que você falasse sobre o que foi dito, mais do mesmo, né? Vamos esperar que a coisa seja diferente a partir de agora. Aí eu te pergunto, por que você acha que pode ser diferente? E eu já vou emitir minha opinião. Você quer saber? Você quer saber ou você não quer saber? Claro, quero. Porque quem está tocando o clube agora é quem botou o dinheiro. Tá certo? Quem botou o dinheiro lá é que está administrando o clube agora. Ricardo Guimarães já foi presidente do Atlético. Colocando dinheiro. Gris, hoje quem administra o clube é quem colocou 400 milhões lá. Já aconteceu com o Ricardo Tudo Guimarães. bem, mas aí é melhor para eles que estão colocando o dinheiro coordenarem do que deixar na mão de outro. Né? Então eu acho que isso pode ser um ponto positivo. Pode, não estou dizendo que vai, mas eu gostaria de ouvir. Ô Everton, eu vou ser bem sincero, eu não assisti e antes de chegar aqui à Band, confesso que não li nos principais portais um relato sobre o evento. Dediquei o tempo hoje pela manhã para dar uma estudada no América de Cali, que estará aqui na próxima terça para enfrentar o Atlético pela Copa Libertadores da América, mas acompanhei o VT do nosso competentíssimo Luciano Dias e até porque, sinceramente, o Gris falou um pouco, é claro que sem assistir é difícil dar uma opinião se foi um evento apenas mais do mesmo, enfim, né? Mas foram detalhados muito mais a questão dos números e eu acho que se houve, peço desculpas aqui porque não assisti, mas, por exemplo, a estratégia com relação a aumentar a arrecadação do clube. Porque em um determinado momento ali, daqui para frente, Everton, o Atlético vai precisar caminhar talvez com as próprias pernas. Talvez com a finalização do estádio, isso seja mais palpável porque terá uma fonte de renda ali que não vai ter que... Claro que tem o custo da manutenção do estádio, mas é bem diferente você ter um aparelho ali que você administra sozinho do que ter de fazer uma administração ou pagar custos, né? Como acontece hoje para jogar no Mineirão, né? Você tem uma margem de lucro que você consegue estabelecer de uma melhor forma quando você não joga do que quando você joga no estádio que não é do próprio clube. Você tocou num ponto importantíssimo, que foi uma das falas do diretor do Atlético, Paulo Braz, com relação ao aproveitamento das categorias de base, Everton.
E quando da chegada do Erasmo Damiani, da substituição dele, da saída do Chávari para a chegada do Erasmo Damiani, né? E aí não é uma crítica ao Erasmo Damiani, nós falamos aqui, e quando do anúncio da contratação do Cuca, em que na palavra do presidente do clube foi dito que é um técnico que valoriza a base. Mas hoje, o pensamento de futebol do Atlético, ele não é voltado a aproveitar a categoria de base. Respeito quem acredito que mas na minha avaliação não é, Everton. Os investimentos que foram feitos e simultaneamente esses investimentos foram colocados como um acréscimo no patrimônio do clube, isso faz com que, se precisa sanar dívidas, quem jogará são esses jogadores que custaram caro. Não vão jogar os da base por hora. Porque quem está na base do Atlético hoje, não que seja um jogador que não tenha tamanho para atuar pelo clube, não é essa o ponto, pelo menos para mim, o X da questão. A questão é que eles não têm espaço. Mesmo se forem muito diferenciados, tiver lá um jogador que é muito acima da média, tem outro atleta que custou caro e que custa caro mensalmente para o clube, na frente dele na fila. E aí o que entra? Entra o famoso projeto esportivo que a gente debate aqui antes. O projeto esportivo não está ligado somente à questão de querer revelar. Se você quer revelar, você precisa trazer um treinador que tem esse perfil. Um treinador que você vai chegar para ele e falar assim, nós não vamos contratar, nós vamos valorizar a categoria de base do clube. Qual é o técnico hoje no futebol brasileiro que fala assim, beleza, vamos lá então. Por mim, contratação é algo supérfluo. Talvez a gente não encontre. Todos se adaptam ao ambiente onde estão ali inseridos. Então, enquanto não tiver uma cultura, e não é um projeto só, tem que se tornar algo cultural dentro do clube. Eu vou valorizar a minha categoria de base porque com ela eu quero fazer dinheiro. Mas o problema, Gomide, é que troca de dirigente, trocam-se as ideias, embora as piores ideias, elas sigam como um padrão dentro do clube. Por isso que algo cultural, Everton, fica mais enraizado do que um projeto de um dirigente específico. Quando se torna uma cultura do clube, aí a coisa caminha sozinho, sabe? Porque quem chega sabe que, peraí, se eu romper essa cultura, se eu romper essa tradição, o torcedor já está acostumado. E quando eu romper, o torcedor vai falar assim, mas por quê? Está dando certo? Por que você vai parar de fazer? Né? Na Europa tem alguns clubes que culturalmente vendem mais, revelam mais, ou pelo menos contratam jogadores muito jovens e vendem mais caro depois. E eles não rompem essa cultura. CJ, essas promessas elas são repetidas a cada novo evento, a cada nova reunião, a cada nova direção. Prometem, mas nós estamos vendo aí que o que o Sérgio Sete Câmara prometeu, ele não cumpriu. O que o Sérgio Santos Rodrigues prometeu, ele não está cumprindo. E agora, o evento hoje, com participação do presidente da CBF, do secretário lá, o Walter Feldman e tal, colegas da imprensa, o presidente da federação e tal. Mas a gente já meio que está acostumado, né? Com o pós-evento, né? Que normalmente não sai muito do que é o trivial. Agora, eles prometem, e se alguém se apegar só ao discurso, você sai dali extremamente animado, convencido. Aí quando a coisa começa a acontecer, você continua tendo essa desconfiança, esse medo? Ô Everton, boa tarde aos amigos do estúdio, a quem está em casa. Me lembro uma vez que o Grice disse que queria ter um pouco do meu otimismo. Eu acho que, infelizmente, eu peguei um pouco do pessimismo do Vinícius Grice, já que temos aqui o otimista, o pessimista e o realista ao centro, o nosso querido Gomide. Everton, me permita ser um pouco cético aí diante desse evento, né? Quais são as duas palavrinhas que nós mais escutamos no futebol, Everton? Acho que se eu te der 5 chances, você já acerta as duas. Mas quais são as duas palavrinhas que nós ouvimos muito no futebol brasileiro? Com respeito a? Tudo. No futebol brasileiro, principalmente a dirigentes, a diretoria. Base? Não.
Não? Transparência e projeto. Ah, tá. Não é? Não, Se eu te desse 5 chances, você ia ter essas duas no meio. Isso aí não é só no futebol, não. Então, assim, na vida o que a gente mais escuta é transparência e projeto. No futebol, essas palavrinhas, elas são bem teóricas, assim. A prática, ela é bem diferente da teoria. Então, obviamente, longe de mim de estar querendo colocar qualquer desconfiança, até porque os empresários que hoje estão à frente, como você disse aí, colocando dinheiro, são empresários de sucesso, de renome, os caras que conhecem e entendem muito de mercado nacional e internacional, são vencedores, só que aí nós estamos trazendo para o futebol. As empresas deles, saneadas, ou pelo menos eles vão controlando na medida do possível, agora eles já estão injetando dinheiro numa ali que está com uma dívida de 1.2 bi. E isso para mim é muito preocupante. Quando eu vejo esse número, e sempre foi falado, sempre foi dito sobre patrimônio, né? Porque o Atlético tem um patrimônio, o Atlético tem patrimônio. Essa dívida já está colando nesse patrimônio. Juros, continua. O grande vilão, né? Se não me engano, eu posso até, alguém aí corrigir a informação, o Atlético pagou nos últimos 10 anos, Everton, R$500 bilhão de juros. Nos últimos 10, 500 milhões de reais foi em juros. Se não for, eu corrijo essa informação já. Mas essa questão de número. Ele é assustador. O número do Atlético de dívida me assusta muito, porque esse discurso, que é bonito, que é empreendedor, que é corporativo, eu não vejo muito nos clubes de futebol. E aí não é nem esse privilégio do Atlético, né, numa maioria. A gente vê num pontual ali, num Fluminense, num Santos, pela necessidade. Agora, caros amigos e colegas, investimento na base. Tá, qualquer um de nós 4 aqui, se fôssemos dar uma palestra, apresentaríamos. Gente, tem que investir mais na base. Qual é a base do Atlético hoje? Tirando o Savinho que vem entrando, quem é que joga? Porque o Gabriel, que já foi da base, não é titular. Quem mais da base é do elenco do Atlético? Qual é o ativo hoje que você... O Guga não é da base do Atlético, é jovem, mas é um grande ativo. E nós vamos falar sobre valorização de elenco. Esse elenco do Atlético, quem é que vai ser vendido aí pelo preço do Kaique por 10 milhões de euros hoje? O Guga, disputando uma Olimpíada, vai chegar a uns 5. Enfim, é valorizar isso, é a gente trabalhar muito na teoria. Eu estou muito preocupado, esses números do Atlético. Nós estamos falando antes da bolha estourar, como disse o Gris, antes do caldo entornar. E a expectativa é de quem está lá dentro não faça contratos. E aí... Desculpa até pegar como exemplo, mas eu vou pegar aleatório. 4 anos com o Zé Wellison, 5 anos com os Lucas Hernandes, Ramon Martínez, porque esses aí juntam com mais... Leandrinho. Denilson. Esses jogadores, Edinho, que tem 5 anos de contrato, ainda são do Atlético, e aí entram outros, o Inhoa, Natan, com mais 4 anos. Aí ano que vem, o Cuca estando aí ou não, vamos contratar mais uns 2 ou 3 e vamos colocar mais 4, 5 anos de temporada. Não vejo a bola de neve reduzir.